Será que vale a pena comprar uma franquia de academia, estúdio ou box? Quanto custa? Quais são os benefícios e desafios? Essas são algumas dúvidas que a gente vai responder nesse vídeo. Fala, gestor e gestora, tudo bem com você? E quem fala é o Douglas, diretor do Next Fit. Se essa é a primeira vez que a gente se vê, eu te convido para se inscrever, curtir e ativar o sininho para semanalmente receber nossos novos conteúdos. Nos últimos anos, o mercado fitness vem despertando o interesse entre os empreendedores, por ser um setor em crescimento muito interessante. Movimenta bilhões de dólares por ano e só aqui no Brasil a gente já está falando na casa de 80 mil negócios nesse segmento. Em relação ao número de alunos, o Brasil tem mais de 10 milhões de praticantes, o que talvez te espante no primeiro momento, por ser um número expressivo, mas trata-se de apenas 5% da nossa população. Quando a gente olha para alguns países mais maduros no segmento fitness, como a Alemanha e Estados Unidos, eles têm de 15% a 20% da população praticando atividade física, o que mostra o quanto a gente ainda pode crescer, visto que repetimos constantemente o comportamento mercadológico desses países mais maduros. Daqui a pouco a gente vai ter 15% e 20% da população brasileira praticando atividade física. Então, se você abrir um negócio fitness agora, você pode estar surfando uma onda de crescimento muito interessante. Inclusive, a gente teve um pico de crescimento de 2017 até agora. Nós mais do que dobramos a quantidade de negócios fitness nesses últimos anos. Ou seja, um mercado muito preeminente. Importante começar falando que a melhor opção para um empreendedor não necessariamente é a melhor opção para todos. Por isso a gente vai discutir aqui sobre os principais pontos que você deve avaliar na hora de contratar, de fechar parceria com uma franquia do segmento fitness. Pensando em custos, é importante ressaltar que cada franquia tem um custo específico de investimento para implantação, para compra de equipamentos e etc., podendo variar de dezenas de milhares de reais até milhões. Esse valor geralmente ele compreende a instalação da estrutura, a compra de equipamentos e o marketing inicial. Além desse investimento, é preciso pagar uma taxa de franquia. A taxa de franquia é um valor pago pelo franqueado assim que formalizado o contrato de adesão na franquia. É literalmente uma taxa de adesão. Outro detalhe importante é lembrar que muitas franquias, praticamente todas, cobram o tal do royalty, que é uma espécie de participação no sucesso, que pode ser em cima do faturamento bruto ou do lucro líquido. E aqui já vai um ponto de atenção. A gente vai falar mais sobre isso, mas se for no faturamento bruto, você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Mas a gente vai falar sobre isso depois. Normalmente, esses royalties vão variar ali dos 4% até uns 10%, previamente acordados, obviamente, entre você e o franqueador. Falando em lucro, no Brasil, a gente achou um estudo bem interessante que não é voltado para o segmento fitness, fala das franquias em geral, mas demonstra um lucro de 12% a 15%, lucro líquido, tá? O que realmente sobra no teu bolso no final do mês após pagar todas as despesas e todos os custos. Lembrando que a média de lucro líquido dos melhores negócios do segmento fitness está na casa dos 20%, ou seja, está um pouco maior do que essa média dos negócios de franquia. Apesar de que algumas franquias dizem chegar até 30% de lucro líquido, né? A gente tem que analisar aí sempre a proposta e os números de cada franquia para entender qual realmente é mais lucrativo. Outro ponto de atenção aqui é que algumas só mostram na proposta comercial o seu faturamento e não o lucro. E não adianta ter um alto faturamento se o lucro for muito tímido. Bom, vamos falar agora de algumas franquias, mas não vou falar delas aqui porque elas são boas ou ruins ou nada. Eu vou usar elas apenas como exemplos para você entender quais são os tipos de franquia que tem no mercado fitness. São várias, né? Nós vamos falar sobre algumas então, de academia, de estúdio e de artes marciais, para a gente cobrir os 3 principais tipos. E depois a gente fala aí de quais são os benefícios, quais são os contras de comprar uma franquia para você. Vamos começar falando dela, né? Que é a maior rede de academias esportivas da América Latina, a Smart Fit. São mais de 1.000 unidades presentes em vários países da América Latina. O investimento inicial está ali na casa dos 3, 4 milhões, né? Pouca coisa. O retorno dos franqueados está acontecendo geralmente entre 24 a 36 meses. Douglas, mas o que é esse retorno? É o tal do payback, é o tempo que demora para você ter de volta no bolso esses 3, 4 milhões que você investiu. A taxa de franquia da Smart Fit é um valor que vai estar ali na casa dos 100 mil reais, pago em parcela única. E também eles vão te cobrar o tal do royalty, que vai ficar na casa dos 5, 6% do faturamento bruto. Então, muita atenção nisso aí. No que tange a faturamento médio, fica bem difícil falar da Smart Fit, porque eles têm academias com 2, 3 mil alunos, mas tem academia com 4.500, 5 mil alunos.
Então, faturamento médio não vai dar para te falar nesse vídeo, mas um dado interessante que eles alegam ter, né, eu não consigo te afirmar, é que seus franqueados chegam a ter 30% de lucro líquido, o que é acima da média de mercado das academias pequenas e médias, e os melhores chegam ali nos 20%. Lembrando que o payback vai estar ali na casa dos 24 a 36 meses, o investimento inicial é sempre entre 3 a 4 milhões. Um outro exemplo interessante de academia, agora eu vou trazer para modelos de negócio bem pequeno, é a 40+, ou 40+, que é uma academia voltada para pessoas com mais de 40 anos, né? Uma proposta super interessante, super nichada. Esse negócio já tem um investimento bem inferior ao da Smart Fit. Nós estamos falando aqui de um investimento inicial na casa dos 135 mil. Eles dizem que o faturamento médio dos seus franqueados está na casa dos 25 mil reais, com uma taxa de franquia, ou seja, aquela taxa de adesão de 30 mil reais e um royalty super amigável de apenas 500 reais por mês. Já o payback, o retorno do investimento, vai estar nessa casa dos 24 a 36 meses. Bom, esses foram dois exemplos de musculação tradicional, certo? Vamos falar agora um pouco de artes marciais. Uma franquia bastante expressiva, de bastante destaque, é a Shogun Team, especializada em MMA. O investimento inicial está ali na casa dos 120 mil reais, e o franqueado conta com retorno entre 18 a 24 meses desse investimento. O faturamento médio de uma franquia da Shogun Team está ali na casa dos 30 mil, com um royalty fixo mensal de R$1.000. Vamos falar um pouco então dos estudos de treinamento híbrido, LPO e etc. Né? Um bom exemplo é a Dr. Fit, que é uma rede de franquias de treinamento funcional personalizado, que tem o próprio método, né? A própria metodologia para desenvolver os alunos. A franquia dispõe aí de um treinamento complexo, tanto da parte técnica como na parte comercial e marketing para os seus franqueados. E super interessante é a taxa de adesão dessa franquia, né? Super amigável, está na casa dos 60 mil reais, um payback de 8 a 16 meses. Eles anunciam que o faturamento médio de uma franquia é de 25 mil reais e os royalties é um valor fixo pela quantidade de alunos ativos, que seria de R$10,70. Dando outro exemplo de franquia de estúdio, a gente tem a Instituto Pilates. A rede conta com mais de 30 unidades espalhadas pelo Brasil e tem um investimento super amigável de 32 mil reais, com um payback de 18 a 24 meses. O faturamento mensal proposto é de 25 mil reais e os royalties são um valor fixo de R$830 por mês. Lembrando que eu não estou te sugerindo essas opções aqui, eu citei alguns exemplos só para você ter uma noção dos tipos que a gente tem no mercado. Agora a gente vai falar como identificar as boas oportunidades e como identificar as oportunidades ruins na hora de comprar a sua franquia. Show! E o que eu devo levar em consideração então na hora de escolher uma franquia para mim? O ideal é começar definindo o público da sua região. Quem são essas pessoas que você pretende ou deseja atender? São pessoas de mais idade, são pessoas mais jovens, é um público focado em estética, em saúde, masculino, feminino e por aí vai. Com essas informações bem definidas, fica muito mais fácil entender qual é a franquia que melhor atende a sua necessidade. Algumas franquias até dispõem de estudos prévios, onde elas mostram a quantidade de pessoas que tem que ter na cidade, a faixa etária e etc. A Smart Fit, por exemplo, ela deixa claro no seu prospecto de IPO que realmente tem ótimos resultados em cidades bem grandes, com mais de 1 milhão de alunos. Já em cidades médias, ali, que vão ter de 500 a 1 milhão de habitantes, o resultado não é tão interessante. E nas cidades pequenas, ali abaixo de 200, 150 mil alunos, não é negócio para eles ainda. Então, no próprio material das franquias, eles já vão dizer para vocês, olha, a gente funciona melhor com essa faixa etária, com esse tipo de público, classe A, classe B e etc. E aí você vai cruzar essa informação com a sua região, com aquela região que você quer atacar para ver se faz sentido. Um segundo passo ali na hora de escolher e de entender qual é a melhor franquia para você é conversar com quem já comprou essa franquia, né? Fazer uma pesquisa de satisfação. Vai visitar, liga para os caras, tenta realmente entender como que é a experiência na prática. Não fica só no papo do vendedor, tá bom? Isso aqui é uma dica muito importante. Outro ponto de atenção é entender o que você pode ou não fazer. As franquias, elas delimitam a forma de comunicação, de marketing, quando que você pode fazer promoção, quanto que você pode dar de desconto. Existe uma série de critérios do que pode e que não pode ser feito. Inclusive, eu conheço uma pessoa que perdeu o direito de ser franqueado de uma grande franquia porque ele fez uma promoção fora de época e isso não era permitido. Tudo bem que ele já tinha feito isso 2 vezes, já tinha sido advertido, tá? Mas um fato é, você pode investir alto no negócio e perder tudo do nada, depende do contrato, né, de cada franqueado. No caso, aquela franqueadora tinha esse direito previsto por contrato
Eles literalmente tiraram a franquia da mão dele, devolveram uma parte do dinheiro para ele e passaram para outra pessoa pelo fato de ele ter quebrado algumas regras da franquia. Então, se você é alguém que gosta de liberdade, para inovar, para fazer coisas diferentes, para melhorar, talvez franquia não seja para você. Pense muito bem nisso. A maioria das franqueadoras vai ter um sistema de supervisão de pontuação para verificar se você está dançando conforme a música. Importante também você entender quais são os valores agregados dessa franquia. Eles dão treinamento comercial, dão treinamento de marketing, ajudam a contratar e definir o perfil dos colaboradores ideais, tem treinamento para os instrutores na parte técnica, como é feito o acompanhamento deles dos principais indicadores, o apoio de Business Intelligence, como que funciona tudo isso, manutenção de equipamentos, acompanhamento de receita e etc. Tudo isso você precisa entender muito bem previamente como vai funcionar, porque algumas franquias vão te oferecer tudo isso em um nível muito alto, com muita qualidade, e outras vão deixar a desejar nesses itens. Se eles não entregarem tudo isso aqui que eu falei muito bem, em um nível muito alto, não faz sentido ter uma franquia, né? Esse é o grande diferencial de uma franquia. Todo esse know-how, toda essa inteligência, esses treinamentos, capacitações e etc. Outro ponto de alerta, que também pode ser um ponto negativo na hora de investir em uma franquia, é que esses valores que eu falei, geralmente são os valores só para você começar, porque você vai demorar um tempo para ter um lucro. Então, além de todo esse investimento, você tem que ter um colchão, né? Você tem que ter um capital de giro para sobreviver e, claro, para qualquer outra adversidade. Logo, não é investir 200, 300, 400, 500 mil e ter lucro no outro mês. Normalmente, não funciona assim. E como eu já tinha falado antes, se você é uma pessoa que gosta de liberdade, de inovar, de mudar as coisas, talvez franquia não faça sentido para você. Se você é uma pessoa que já entende muito de marketing, de vendas, de gestão, talvez franquia não agregue tanto valor assim para você, porque você já sabe fazer essas coisas. Porém, se você é uma pessoa que só gosta da parte técnica, de treinos e etc., talvez franquia seja para você, porque eles vão trazer toda a parte de gestão, de marketing, de vendas, ou não também, né? Talvez eles cobrem que você aprenda tudo isso, porque queiram que você entenda para operacionalizar e você não queira. Então também pode ser tanto um ponto negativo como um ponto positivo. No mais, eu não quero te influenciar nessa decisão. Eu tentei ser super imparcial aqui, falar de alguns benefícios, falar de alguns pontos negativos. Citei algumas franquias no mercado para você dar uma pesquisada aí. E no mais é isso, pessoal. Pensa bastante, porque os investimentos são consideráveis e é quase que um casamento, né? Para a vida inteira. Eu espero sinceramente que eu tenha te ajudado. Como sempre, te convido para curtir, se inscrever e ativar o sininho para continuar recebendo os nossos conteúdos e fazer o seu negócio subir de nível. Até mais, um forte abraço!